Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa série de vídeos sobre vetores, dessa vez a gente vai trabalhar com decomposição de vetores. E para isso a gente vai resolver uma questão da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, que encontra-se no livro do Ramalho, volume 1. Vamos à questão. A questão ela traz para a gente o seguinte, ó, ela fala que eu tenho um vetor f, que forma um ângulo θ com o eixo x, e ele quer saber qual a notação correta para a componente de f no eixo x, ou seja, qual a notação correta para a componente fx, tá? Primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, ó, aqui eu tenho várias notações, então eu tenho que tomar cuidado com isso. E o meu vetor f, tá? Toda vez que eu quero representar um vetor, no caso aqui o vetor f, eu escrevo a letra para aquele vetor e coloco uma setinha em cima do vetor. Assim eu estou representando um vetor, tá? Isso é diferente de eu representar, por exemplo, o módulo de f. Por quê? Porque o módulo de f, ele, no caso aqui, seria o tamanho desse vetor f. E o tamanho de alguma coisa, a gente sabe que é um número. Então, aqui eu tenho, desse lado, o módulo do vetor f, e aqui eu tenho o vetor f. São dois objetos matemáticos diferentes. Eu não posso dizer que um vetor ele é igual a um número. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso aqui. Logo, aqui nas minhas alternativas, ó, toda vez que eu tenho um módulo multiplicado por alguma coisa, vocês podem pensar se aqui é um módulo, é um número multiplicado por cosseno de alguma coisa, que também é um número. Então, desse lado aqui, ó, na alternativa A, por exemplo, vai dar um número. E aqui vai dar um vetor, já que ele está colocando a setinha em cima. Com isso, a gente já poderia, inclusive, descartar a alternativa A. Por quê? Eu não posso dizer que um vetor ele é igual a um número. Como eu disse, são dois objetos diferentes. Bem, outra forma de representar um número é você não colocar as barrinhas. Você simplesmente escrever, olha, é f de x. F de x é o tamanho ali da minha componente x, tá? Então, na alternativa B, eu tenho aqui um número, e desse outro lado aqui, eu tenho um módulo vezes o cosseno, que também dá um número, então eu tenho um número sendo igual a um número. Ou seja, essa alternativa aqui, ela não tem nenhuma inconsistência do ponto de vista da notação, da forma que está escrita. Já essa de baixo, que é a alternativa C, ela já traz algum problema. Por quê? Porque ela fala aqui que eu tenho um número, já que aqui é um módulo do fx, e aqui eu tenho f, que é um vetor. Então, a alternativa C traz problema. Aqui a alternativa D também traz problema, porque aqui eu tenho um fx e aqui eu tenho f com uma setinha em cima, ou seja, um número igual a um vetor. E essa aqui eu tenho um vetor igual a um vetor. Ou seja, eu só tenho duas possíveis respostas aqui. Ou é a letra B ou é a letra E. Vamos aí tentar saber qual seria essa minha alternativa correta. Bem, a gente sabe que a gente pode reescrever um vetor, né, como a soma de duas componentes. Então, eu tenho aqui uma componente na direção x e uma componente na direção y, né, no caso horizontal e vertical. E quando eu estou interessado em calcular essas minhas componentes, eu trabalho com triângulos retângulos, tá? Notem que isso aqui é um triângulo retângulo. E se eu vou trabalhar com um triângulo retângulo, o que é que acontece? Eu vou trabalhar ali com outro objeto matemático, onde eu vou calcular os lados desse triângulo. Então, se eu vou calcular lado, o tamanho de um lado, eu não vou mais trabalhar com o vetor. Eu vou trabalhar com o módulo do vetor. No caso, o módulo do vetor f aqui, ele é igual à minha hipotenusa aqui do meu triângulo retângulo, tá? E como é que eu faço para calcular, já que eu sei o módulo desse vetor, sei o ângulo, como é que eu faço para calcular as outras componentes? No caso, o fx e o fy, né? Componente horizontal e vertical. Eu posso usar isso aqui, ó. Isso aqui já é um macetezinho que eu vou dar para vocês, que é o seguinte. Se você precisa calcular a componente que está colada com o ângulo, você lembra, colada, ó, cosseno, tá? Então, você usa cosseno. Então, você multiplica a hipotenusa pelo cosseno. Está colado com ângulo, usa cosseno. E se não está colada, no caso aqui a outra componente, né? Que faz parte aqui do meu triângulo, seno. A colada, cosseno. A outra, seno. Basta lembrar isso. Ah, professor, mas da onde que vem isso? Bem, isso vem das relações trigonométricas do triângulo retângulo. Por quê? A gente sabe muito bem que
O seno do ângulo ele é igual ao cateto oposto dividido pela minha hipotenusa, que é o meu FY, e a minha hipotenusa é o meu F. Então, seno é igual a isso aqui. Notem que se eu multiplicar pelo módulo de F, né, eu vou ter F de Y igual ao módulo de F vezes o seno, que dá exatamente isso aqui, ó. E se eu usar essa outra relação, tipo, cosseno do ângulo é igual a cateto adjacente, né, que é o próximo, né, o colado aqui com o ângulo, e dividir pela hipotenusa, que vai ser o meu módulo do F, eu vou chegar aqui, cosseno é igual a f de x dividido pelo módulo do f. Então, meu fx, isolando aqui, eu teria fx é igual ao módulo de f vezes cosseno. Notem que, quando a gente quer calcular o valor dessa componente aqui, ó, a gente acaba recorrendo às relações trigonométricas do triângulo retângulo. Então, a gente está calculando números, tá? Logo, a minha alternativa é a alternativa B. Bem, como vocês viram, a ideia desse vídeo era mostrar para vocês como que a gente determina as componentes, como que representa de forma correta, tá? Então, se você está trabalhando com uma componente, você está calculando ali o tamanho do vetor ali daquela componente, então você está trabalhando com as relações trigonométricas do triângulo retângulo, apesar de que a gente tem esse macetinho, se está colado com o ângulo, usa cosseno. Notem que é possível calcular qualquer uma dessas componentes se você conhecer o módulo do vetor e o ângulo. Eu espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, deem um joinha aí para incentivar o canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Valeu e até a próxima.